Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Cleison na área, tá? E hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica dos líquidos, tá? O que seria dilatação térmica dos líquidos, tá? Nesse caso, né, a gente já estudou a dilatação volumétrica, ou a gente já estudou a dilatação linear e a superficial, né? O linear é quando você aumenta o tamanho, tá? Então, se você tem uma barra de ferro e você aquece ela, tá certo? A uma certa temperatura, ela depois de uma certa temperatura, ela começa a aumentar o seu tamanho, tá? Então, isso aqui é nada mais, nada menos, né? Esse aumento de tamanho devido ao aquecimento é uma dilatação linear, né? Depois da dilatação linear, a gente tentou estudar a dilatação superficial, tá? Então, a superficial já é o aumento da área, né? Então aqui eu tenho uma área aqui, né, qualquer, e eu aqueço esse material, né, vamos dizer uma chapa de ferro, tá? E depois que eu aqueço ele, né, ele vai aumentar a sua área, né? Então ele vai ter um aumento de área, né? E por último, a gente vai estudar a dilatação térmica dos sólidos, né, dos líquidos, né? E nada mais nada menos que a gente vai tratar sobre dilatação volumétrica, tá? E aqui, gente, aqui cabe mais um caso especial. Como assim? Vamos lá, Aqui eu fiz aqui uma situação hipotética, tá, gente? Não vamos relevar tanto o desenho, tá certo? Mas o importante é o entendimento, tá certo? O que acontece? Você tem um frasco que tem um determinado líquido, tá? E eu tenho, nesse primeiro caso eu disse que ele tem 1 metro cúbico, tá? 1000 litros, tá certo? 1 metro cúbico, desculpa. E o que foi que aconteceu, tá? Eu aqueci esse líquido, né? E quando ele aquece, o que acontece? As moléculas, elas tendem a se agitar, tá? E essa agitação das moléculas, o que é que ela faz? Ela aumenta o volume de alguma coisa, tá certo? Então, se ele está em temperatura ambiente, tá certo? A tendência é que as moléculas estejam quietinhas nos seus lugares, tá? Mas quando eu pego e adiciono fogo, né? Que eu faço com que essas moléculas se agitem, elas aumentam de volume, tá certo? E aí o que acontece, né? O que é que você observa aqui, né? Que daqui ele estava em 1 metro cúbico, daqui passou para 2 metros cúbicos, tá? Então, de primeiro você diz, professor, na hora que você aqueceu aqui esse líquido, né? Ele aumentou 1 metro, tá certo? Tá errado. Ele não aumentou 1 metro, né? Mas, professor, ele estava em 1 metro cúbico e passou para 2, então 2 menos 1 vai dar 1. Então ele aumentou 1 metro cúbico. Bem, ele não aumentou apenas 1 metro cúbico, ele aumentou 1 metro cúbico e um pouco mais, né? Então o que é que vocês acontece? Na dilatação térmica dos líquidos, tá? Você tem que imaginar o seguinte: você não consegue, como é que eu posso dizer? Você não consegue ferver um determinado líquido sem um recipiente, né? Ferver ou aquecer ele, tá? Como é que eu vou aquecer a água se ela não está dentro de um determinado recipiente, né? Eu pergunto para você. Então, é uma coisa que é uma coisa que é inerente ao problema, tá? Ela não fica sem isso. Você só consegue aquecer determinado líquido se tiver um recipiente, tá certo? E quando você aquece o recipiente com o líquido dentro, né, que for o caso dessa situaçãozinha aqui, o que acontece não somente se aquece o líquido que está dentro, mas também se aquece o recipiente. Então, quando você aquece o recipiente, né, consequentemente, e o líquido dentro, né, consequentemente, você vai dilatar o líquido, mas o recipiente também ele vai dilatar. Então, aqui que está o grande detalhe na dilatação térmica dos líquidos, né? E quando você vai aquecer, quando você vai dilatar qualquer líquido, você tem que colocar ele no recipiente. E quando você aquece esse recipiente, não só aumenta de tamanho, de volume, né? No caso de tamanho não, de volume, não só o líquido, mas também o recipiente, tá certo? Porque o material do recipiente, ele também, as moléculas vão se agitar e elas vão ficar distantes uma das outras. Então, nesse caso aqui, o que é que você consegue, né? Aparentemente, né? Aparentemente, dilatou, né? Aumentou de tamanho, de quantidade, de volume, só o líquido, só 1 metro, né? Que aqui estava em 1 e passou para 2. Mas aparentemente, né? Mas realmente não foi só isso, tá? Realmente aumentou do 1 metro e um pouco mais. Porque quando você aquecer o frasco aqui, o frasco ele aumenta de volume, tá? E quando ele aumenta de volume, ele comporta mais líquido, tá certo? Então,
toda vez que você for dilatar um líquido, você tem sempre que levar em consideração a dilatação do frasco, do recipiente que está o líquido. Então é por isso que acontece que quando você se fala em dilatação, tá? Existe a dilatação volumétrica dos líquidos, né? O que acontece? Existe uma dilatação real, que é a dilatação do frasco, mais a dilatação aparente, tá? Então, o que é a dilatação aparente? É o que você consegue enxergar, aparentemente, tá? Então, o que é que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar que aparentemente ele aumentou de volume, tá certo? Aumentou de volume 1 metro cúbico, certo? Mas também tem um aumento do volume do frasco, tá? Que ele vai comportar um pouco mais. Então, na real, o que foi que aconteceu? Realmente aconteceu o quê? Aumenta o volume do frasco e aumenta o volume do líquido, que a soma dessas duas dilatações é que é a dilatação real que foi que aconteceu, tá certo? Então, aqui nesse caso aqui, aumentou 1 metro e um pouco mais, beleza? E quando você for substituir as equações, elas são parecidíssimas, tá? Ó, a equação da dilatação volumétrica do real, a do frasco e a aparente é a mesma equação, tá certo? O que que muda, tá? O que muda são os coeficientes, tá certo? E os volumes de cada um deles inicialmente e as temperaturas, tá? Mas a estrutura da equação é a mesma, ó. É o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, né? O detalhe que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que é o seguinte, tá? É que o coeficiente de dilatação real, ele é a soma da dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente, tá certo? Que é a do líquido em si. Ok, gente? Então, eu espero que tenha ficado um pouco entendido sobre essa questão de dilatação térmica dos líquidos, tá? Que toda vez que você vai aquecer um líquido, não esquece, tá? Que dilata além do líquido, dilata também o frasco, e isso tem que ser levado em consideração, tá certo? Porque quando há dilatação do frasco, há um aumento da capacidade do frasco e, consequentemente, o volume aumenta um pouco mais, ok? É isso aí.